Olá! Bem-vindos a mais uma Análise a Fundo. Hoje a gente vai mergulhar num momento, assim, de pura tensão na história de Israel. O rei Salomão, sabe? O homem da sabedoria, dos grandes projetos. Ele acabou de morrer. E com a morte dele, aquele reino que parecia um bloco de concreto começa a mostrar rachaduras. E bem no meio desse furacão está o filho dele, Roboão, que está prestes a tomar uma decisão que vai literalmente partir a nação ao meio. Nossa missão aqui, então, é desvendar o capítulo 12 do primeiro livro de Reis. A gente vai usar o texto e notas de bíblias de estudo para entender não só o que aconteceu, mas por quê. O que leva um reino a se despedaçar desse jeito. Vamos focar nas decisões, nas pressões sociais, nas jogadas políticas. E é um ponto fundamental, porque a morte de um líder tão dominante como Salomão quase sempre deixa um vácuo, né? É a chance perfeita para todas as queixas que foram engolidas por décadas finalmente virem à tona. Olha, as fontes deixam bem claro que, apesar do controle de Salomão, a coisa já estava fervendo. Havia um ressentimento forte, sabe? Principalmente das tribos do norte. Que sentiam que estavam bancando o luxo da capital, é isso? Basicamente isso, com o suor e o dinheiro deles. Certo. Então o palco já estava montado. A história começa e o primeiro detalhe que me chama a atenção é o local do encontro. Siquém. Todo Israel se reúne lá para coroar o Roboão. Mas por que Siquém e não Jerusalém, a capital da família dele? Isso já é um sinal. Ah, com certeza, um sinal gigantesco. Levar a coroação para Siquém, que era um centro histórico e político para o norte, já foi uma concessão enorme da parte do Roboão. Ele estava admitindo que precisava deles. Exato. Na prática, ele estava dizendo: eu sei que preciso da aprovação de vocês. O poder não é automático. Ir a Siquém era como ir jogar na casa do adversário. Mostrava que o norte tinha poder de barganha. E no meio dessa atmosfera já tensa, reaparece uma figura que estava meio sumida. Jeroboão. Quem era ele e por que o povo chama ele de volta do Egito para ser o porta-voz? Jeroboão não era um ninguém, viu? Ele tinha sido um oficial de confiança do próprio Salomão. Só que ele era muito ambicioso, carismático e uma profecia indicou que ele reinaria sobre o norte. E Salomão não gostou nada disso, imagino? Não mesmo? Viu como traição, tentou matá-lo e aí o Jeroboão fugiu para o Egito. O fato de o povo chamar ele de volta mostra que eles não estavam para brincadeira. Eles trouxeram o principal opositor do regime para liderar a negociação. Foi uma jogada de mestre. Entendi. Eles não foram pedir, foram exigir. E qual era a exigência? Eles falam de um jugo pesado. O que era isso na prática? Esse jugo era bem literal. Significava, primeiro, impostos altíssimos para financiar os projetos do Salomão. O templo, palácios. Certo. E segundo, e talvez o mais odiado, era corveia, o trabalho forçado. Nossa. Imagina ser tirado da sua terra, da sua família, para construir um palácio de luxo a quilômetros de distância, sem pagamento. A queixa era concreta, econômica e muito humilhante. E o Roboão, diante disso, até parece que age com alguma prudência no começo, né? Ele pede 3 dias para pensar e busca conselho. Primeiro com os anciãos, os conselheiros do pai dele. O que eles dizem? Eles dão um conselho que é uma verdadeira aula de liderança. A essência é: se hoje você se fizer de servo deste povo, se você os ouvir, eles serão seus servos para sempre. Liderança como serviço. Exato. É a política da negociação. Eles estavam dizendo que a verdadeira força não está no poder bruto, mas na lealdade. Ceda um pouco agora e você terá um Reino Unido para sempre. Era a saída inteligente. Um conselho incrivelmente sábio. E é aqui que a história fica realmente interessante. Por que raios ele ignoraria isso de forma tão espetacular para ouvir basicamente os amigos dele? O que isso diz sobre o Roboão? Acho que diz tudo sobre ele. Rejeitar esse conselho revela uma mistura perigosa de insegurança e arrogância. Ele viu como fraqueza? Provavelmente. Ele era filho de Salomão, neto de Davi. Na cabeça dele, ceder seria uma humilhação, um sinal de que ele não era tão forte quanto o pai. E os amigos dele, os jovens que cresceram com ele, alimentaram essa insegurança. Eles representam a política do
punho de ferro. A intimidação. Isso. Ele escolheu a afirmação de poder em vez da construção de consenso. Um erro de cálculo monumental, baseado no ego. E o conselho dos jovens é brutal. A frase é de uma arrogância inacreditável. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. E depois, meu pai os castigou com açoites. Eu os castigarei com escorpiões. Escorpiões, que tipo de ameaça é essa? Soa como tortura. E era exatamente isso. As notas de estudo ajudam muito aqui. Não são escorpiões literais. O escorpião era o nome popular de um tipo de chicote terrível, de couro, com várias tiras e em cada ponta pedaços de metal afiado ou ossos. Nossa, que imagem terrível. Sim, a mensagem era clara e brutal. Vocês achavam o governo do meu pai duro. Vocês não viram nada. A minha opressão vai ser muito mais dolorosa. Era governar pelo medo. E claro, passados 3 dias ele sobe no palanque e repete exatamente essa frase para o povo. Qual foi a reação? Foi imediata, vulcânica. O texto diz que no momento em que ele termina de falar, as 10 tribos do norte explodem num grito. É o famoso brado de secessão. Que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Para suas tendas, ó Israel. É o ponto final. E a declaração de independência. A união acabou ali, naquele instante. Esse grito, que parte temos nós com Davi, soa muito definitivo. Isso saiu do nada ou é uma ferida antiga que ele acabou de cutucar? É uma ferida muito antiga. O que é fascinante é que esse não é um slogan novo. Ele já tinha sido usado em rebeliões contra o próprio rei Davi. Ah, é? Sim, isso mostra que a lealdade do norte, a dinastia de Davi, que era de Judá do sul, sempre foi frágil, sabe? Condicional. Eles nunca se sentiram 100% parte do projeto. A resposta arrogante do Roboão não criou o problema, só serviu de gatilho. A partir dali a divisão é oficial. Reino de Israel no norte e Reino de Judá no sul. E como se a declaração verbal não fosse o bastante, ele ainda comete um último erro crasso. Ele manda Adonirão, o chefe dos trabalhos forçados, para o norte. É sério isso? Foi ingenuidade ou por arrogância? É difícil dizer. Parece uma mistura fatal dos dois. Talvez ele realmente não tenha entendido a profundidade da raiva do povo. Mandar Adonirão, o homem que era o símbolo vivo da opressão que eles denunciavam, foi jogar gasolina no fogo. O resultado foi previsível, então. Previsível e violento. O povo o apedrejou até a morte. Foi um ato de revolta simbólico. E a reação do Roboão mostra que finalmente a ficha caiu. Ele sobe na carruagem e foge em disparada para Jerusalém. A separação foi selada com sangue. Então o reino está oficialmente dividido. Mas o Jeroboão agora tem um problema gigante, não é? O templo, o centro religioso de toda a nação, ficou do outro lado da fronteira, na capital do inimigo. Como ele resolve essa sinuca de bico? Exatamente. Ele ganhou o poder político, mas o poder simbólico religioso ainda estava em Jerusalém. O texto é fascinante aqui porque nos mostra o cálculo político dele. Ele pensa, se este povo continuar subindo a Jerusalém para os sacrifícios, o coração deles vai se voltar para Roboão. E aí ele estaria perdido. Completamente. Eles vão acabar me matando e voltando para ele. Ele percebeu que a unidade religiosa era uma ameaça direta à soberania política dele. Peraí, então a solução dele é criar novos centros de adoração e colocar neles bezerros de ouro. Isso não soa exatamente como a maior gafe da história de Israel, a mesma que aconteceu no Sinai? É incrível que ele tenha achado que essa seria uma boa ideia. É uma pergunta excelente, porque à primeira vista parece um suicídio político-religioso. Mas a jogada dele foi mais sutil do que parece. A intenção de Jeroboão provavelmente não era dizer esqueçam o Deus de Israel, vamos adorar estes bezerros. A declaração dele é a chave. Ele diz, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Ele está tentando criar uma forma alternativa e visível de adorar o mesmo Deus. Como assim? No Antigo Oriente Próximo, o touro ou bezerro era um símbolo de força, de fertilidade, e muitas vezes era visto como um pedestal sobre o qual um Deus invisível estaria de pé.
Ah, entendi. Então, o bezerro não era o Deus em si, mas uma espécie de trono para o Deus. Exatamente. A ideia era: vocês não precisam mais ir a Jerusalém para encontrar Deus. Ele está aqui, presente sobre estes símbolos de poder no nosso território. No entanto, mesmo com essa intenção, foi uma violação flagrante da lei israelita que proibia qualquer imagem para representar Deus. Foi uma estratégia politicamente genial, mas teologicamente desastrosa. E ele não para por aí, ele basicamente refaz toda a estrutura religiosa. Certo. Sim, é uma reforma completa. Ele toma mais duas medidas cruciais. Primeiro, institui seus próprios sacerdotes, de qualquer tribo, quebrando a tradição de que só os levitas poderiam servir. Certo. E segundo, ele cria um novo calendário religioso. Estabelece uma grande festa no 8º mês, que era uma cópia da principal festa de Judá, só que um mês depois. Olhando para o quadro geral, então, ele não só criou uma divisão política, ele cimentou essa divisão com uma nova religião estatal, praticamente. Perfeitamente colocado. Não foi um ato isolado de idolatria. Foi a construção de um sistema religioso nacional completo. Novos santuários, novos símbolos, novos sacerdotes, novo calendário. Cada peça foi projetada para cortar permanentemente os laços do povo do norte com Jerusalém. Ele instrumentalizou a fé para servir ao Estado. Então, juntando todas as peças, fica claro que essa divisão não foi um acidente. Foi o resultado de uma tempestade perfeita. De um lado, a teimosia, a surdez política de Roboão, que foi o gatilho. Do outro, a astúcia de Jeroboão, que, para se manter no poder, criou uma fratura religiosa que tornou a reunificação impossível. Exato. É uma história poderosa sobre como política e religião estão entrelaçadas. A necessidade de legitimar o poder político pode levar a mudanças radicais em tradições sagradas, e as consequências disso, como as fontes mostram, ecoam por gerações. A partir dali, temos duas nações israelitas separadas, com duas linhagens de reis, frequentemente em guerra até serem conquistadas. Uma decisão ruim, numa tarde em Siquém, definiu séculos de história. E para a gente encerrar nossa conversa, fica um pensamento. As fontes mencionam que logo depois da divisão, Deus intervém e proíbe Roboão de começar uma guerra civil para reunificar o reino à força. A ordem é para não lutar. Mas o que se seguiu não foi exatamente paz, foi uma rivalidade longa e muitas vezes sangrenta. Isso nos faz pensar, o que é a verdadeira paz? É só a ausência de uma batalha declarada ou é a busca por uma reconciliação real, por curar as feridas que causaram a separação, mesmo quando parece impossível?